tarde a todos. Vamos trabalhar hoje um pouco mais sobre a obsessão, os processos obsessivos e a obsessão. Para começar e embasar nosso encontro, nós colocamos aqui 4 considerações preliminares que gostaríamos de ler antes de começar a nossa preleção em si. Primeira consideração. Os espíritos orientadores afirmam que a casa espírita não pode ser uma ilha de fantasias. Tem que ser a universidade do povo. E que a universidade não pode ser agência de dogmatismo, de esoterismo, de sacralismo, de misticismo, nem de animismo. Segunda consideração preliminar. Pensarmos na inteligibilidade do Criador. Ao nos conceder a liberdade de ser, nosso Criador não alimentaria um sistema em que fôssemos invadidos pelos ditos espíritos obsessores. Isto contrariaria o princípio do livre-arbítrio. Terceira consideração. Ao afirmarmos que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, que a doutrina espírita se fundamenta, se apoia na ciência, filosofia e religião, estamos afirmando que o Espiritismo, o que o Espiritismo afirmar, além de a ciência ter condições de confirmar, endossar, acolher, ela poderá seguir e vice-versa. Na temática obsessor, tomemos como exemplo: poderia alguém cometer um assassinato, um furto, um sequestro e dizer que o obsessor é o responsável pelo dolo? Juridicamente, poderia ser aceitável? Juridicamente é aceitável? Se o ente for um querido nosso, aceitaremos? Não. Nós temos até duas pessoas que são advogadas, juridicamente. É aí que a gente vai vendo como nós temos que contextualizar. Aí você pode fazer qualquer coisa e colocar a culpa no espírito, e você tira a sua responsabilidade. Isto, é tirar a responsabilidade. Consideração número 4. Essa é uma reflexão para todos nós. Será que a ideia da existência de espíritos obsessores ao longo da marcha da humanidade teria surgido pela convivência da percepção mediúnica de formas holográficas em algumas pessoas, médiuns, frente à completa falta de informação balizada sobre tais formas naqueles tempos? Nós estaríamos, por ter sacralizado esta ideia, mistificando a questão obsessão por mero processo de sacralização? E a outra pergunta dentro dessa consideração é: no momento já temos condições de repensar, que é contextualizar isso? Aí vou colocar uns pontos que colocamos em pauta. Todas as obras, porque alguns aí poderão estar pensando, mas a obsessão está nas obras da codificação. Aí nós agora vamos fazer a defesa dessa questão. Todas as obras da codificação do Espiritismo foram editadas entre 1857 a 1868, 90 anos antes das publicações acerca dos hologramas, holografia e etc. Estudos feitos pelo engenheiro elétrico e físico Denis Gale, assim como muitos médiuns, estudiosos, praticantes do Espiritismo, que trouxeram um olhar sobre esta questão, um outro olhar
sobre esta questão vieram depois da codificação do Espiritismo. Ficou mais ou menos claro isso aqui? É importante. Hoje, 74 anos após a divulgação das pesquisas e trabalhos do nosso irmão Denis Gable, temos condições de contextualizar a cultura e o culto ao obsessor. Aquilo que temos condições para fazer passa a ser o nosso dever. Tudo bem? Posso me interromper agora? Sim, pode. É que, baseado naquela outra palestra que a senhora falou sobre os obsessores e tal, é muito interessante porque eu coloquei num outro grupo que estuda Kardec sobre olhar o tempo e o momento atual, né? Uhum. A senhora usou uma palavra. Contextualizar da caminhada. Isso. E eu quase apanhei. Se forem grupos radicais, conservadores, se forem grupos que não estudam o Espiritismo associado a estudos de filosofia, a estudos das áreas de ciências. E quando a gente fala estudar, não é ter que apenas se debruçar em livros. Muitos irmãos nossos não têm condições de debruçar sobre livros, mas eles têm condições de observar, de pensar, de refletir e têm grande possibilidade de entendimento. Quando fica no sacro ou no dogma, no dogmático, aí não vai querer. Aqueles espíritas que estudam o Espiritismo, lendo 600 romances espíritas, e não estudando outras áreas do conhecimento e não contextualizando à luz de todas as áreas, ele não é um seguidor de Kardec, ele é um seguidor da obra escrita. Talvez ele não consiga sequer chegar ao currículo oculto do nosso irmão Kardec, que está ali. Ele vai ler a palavra, mas o Espiritismo, ele não é um movimento de avaliar apenas palavras. Tanto que, quando sou convidada para fazer alguma preleção em outros núcleos espíritas, filiados a outras instituições que não a SBE, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, eu aviso que é para a pessoa não se decepcionar com a minha fala e mesmo a plateia dela não se chocar. Porque realmente, para fazer espiritismo no século XXI, nós temos que abraçar o convite do nosso irmão Kardec. Nós não podemos ficar na obra. A obra, ele já disse que ela era do tempo, como é mesmo, toda obra escrita é do tempo. Ela traz princípios, traz verdades, mas a maneira como princípios e verdades estão ali colocados em palavras é do tempo. E aí cabe a nós ir contextualizando. Eu já vou colocar uma coisa aqui que vai lhe ajudar nessa questão. Vai ser o terceiro parágrafo a seguir, tá bom? O irmão Allan Kardec nos coloca o dever de contextualizar a obra. Portanto, a doutrina espírita e o espiritismo à luz da ciência, da filosofia, da religião, ou seja, ele, já naquele tempo, nos colocava para não sacralizar a obra, para não mistificar. Porque uma vez que sacralizamos, passamos naturalmente a mistificar. Porque qualquer coisa ficar sacralizada, ela não será contextualizada, nós faremos mistificações sem querer. Não estamos dizendo que as pessoas tenham intenção de mistificar. Intenção que é de má fé, que é isso, que é aquilo. Não. Uma vez que ela sacralizar, uma vez que ela petrificar-se numa obra que ela também petrificou, ali ela passará a ter que mistificar.
Porque ela não trará o momento atual. Ela não fará a linguagem que a humanidade já faz, quer alcançar, para alcançar os passos seguintes, para chegar ao amanhã. Deparamos-nos aí com alguns obstáculos. Agora que vem. Cultura religiosa do país, a cultura religiosa do país mais católico do mundo e do maior país católico do mundo nos fez herdeiros e, se não estivermos muito atentos, praticantes da sacralização, da dogmatização, como consequência, praticantes da mistificação. É só consequência, uma coisa vai sendo consequência da outra. Nós todos trazemos uma herança da nossa religião que tínhamos lá na nossa base. Provavelmente, se der um balanço aqui, a maciça maioria nasceu em lares católicos e foram católicos por muito tempo. Com todo o respeito, longe de nós criticarmos alguma religião. Só que quando nós abrimos mão daquela religião e nos encaminhamos para uma outra, nós temos que efetivamente alcançar a outra. E efetivamente ter alcançado a de onde saímos, inclusive para agradecermos por tudo de bom que tivemos ali e termos clareza assim, porque eu não fiquei lá. Clareza, eu não fiquei. Nájila não ficou em função de processo mediúnico. É um segmento e a pauta primeira, assim como a terceira, a quarta, a quinta também, não é estudar os processos mediúnicos para conseguir explicar aquilo àquele que trouxer uma faculdade mediúnica um pouquinho, não é muito, mas um pouquinho que já lhe permita algumas percepções, algumas questões. Uma vez que ali não consegue atender, a gente vai buscar onde consegue explicar aquilo que nos traga uma segurança para viver a nossa faculdade mediúnica, e ali nós colocamos os nossos pés, a nossa alma, o nosso cognitivo, começamos a estudar e vamos avançando, respeitando e agradecendo a outra. E já sabendo, é uma religião que é plataforma pedagógica, acreditar sem questionar. É o dogmatismo. Não existe milagre, existe silêncio. Isso, sacralizar toda a obra e o que falou ao longo do tempo. O Espiritismo atende àqueles que não, o Espiritismo, como propõe nosso irmão Kardec. Nós vemos casas espíritas que, em função dessa falta de olhar nesse quesito, não está exatamente como gostaria o nosso irmão Kardec. Não está à luz da ciência. Porque a ciência avança, muda a linguagem, é capaz de dizer, nós pensávamos isso e não pensamos mais. Nós pensávamos que o único planeta habitado no cosmos era a Terra. Nós não pensamos mais. Nós estamos pesquisando tal lugar e tal esse, tal aquele, e estamos com tais resultados. Para nós sermos ciência, para que a doutrina que está nas nossas mãos trabalhar, e que o movimento espírita, que é um movimento que é a doutrina em nossas mãos, nós precisamos fazer esse esforço de estudar, de observar, de acompanhar, para estarmos contextualizando a obra. Em consequência, praticando a mistificação. Assim, tornamos-nos presas fáceis e fiéis da repetição. A dogmatização, a sacralização e a mistificação nos levam à repetição, a viver repetindo. E não é a proposta de um homem como Kardec. Eu acho que nós, kardecistas, nós precisamos estudar Kardec antes de estudar a doutrina espírita. Uma boa biografia dele e estudar. Aí nós vamos alcançar com mais facilidade um pouco
a doutrina que esse homem codificou. Ele foi um investigador acima de tudo, né? Ele é um investigador. E tudo que ele coloca é o que naquele momento era possível alcançar. Pode saber que se ele tivesse feito essa pesquisa, né, as investigações, feito as obras, após o trabalho do nosso irmão Dennis Gable, ele já traria toda a obra separando para nós o joio do trigo, o que é forma holográfica, o que é uma manifestação de espírito e etc. Mas na época dele não havia nada disso, nada acerca desses estudos. Os orientadores espirituais nos conclamam à prece, à reflexão, à meditação, ao autoconhecimento, para melhor conhecermos e avaliarmos a nós e aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Quando falamos em avaliar a nós e nossos irmãos, dos desencarnados também. São nossos irmãos e são presenças na nossa vida. E graças a Deus que a ciência já está aí trabalhando o muito pequeno, são os níveis de realidade lá no invisível do invisível, que nem os instrumentos desenvolvidos pelo homem conseguem ainda alcançar, mas ela já tem toda uma percepção até o macro, do micro ao macro. E nós irmos compreendendo esses conjuntos aos quais nós somos vinculados. Nós não somos apenas interagentezinhos, somos vinculados por padrões frequenciais. Por padrões frequenciais que partem de nós. Vamos lá. Tem que estar a gente que a gente está na frente, dá para todo mundo ver e sentir a coisa. Eu não me vinculo àquilo que não partir do meu interior algum interesse. E esse ente também não vai se vincular a mim se não há esse interesse. Porque a afinidade é isso. E do ponto de vista da ciência também. É claro que na ciência, quando você vai trabalhar, por exemplo, a afinidade entre dois átomos, interesse, sim, eles têm interesse de compartilhar espaços, de compartilhar energia, se somarem, se combinarem, comporem moléculas, comporem estruturas maiores, etc. E é por afinidade. Esse ponto é fundamental para entendermos a questão dos processos obsessivos e a obsessão. O processo obsessivo fazemos por interesses. Eu tenho interesse em não compreender o desencontro que ocorreu entre mim e minha irmã Ana Maria. No momento não me interessa compreender. Como não me interessa compreender, também não estou interessada em buscar perdão, buscar o diálogo, buscar isso, buscar aquilo. E eu fico com aquilo, fico ruminando aquele desencontro, se torna obsessivo. Ao se tornar obsessivo, quais são os padrões vibratórios que eu vou fazer nesse processo obsessivo? Eu, por exemplo, estou lá lavando a roupa da minha família. Estou pensando, ela me arrasou. Um dia ela vai ver. E tá. Eu estou fazendo meu almocinho de domingo e estou ruminando aquilo. Estou indo para a casa da minha filha buscar o meu neto para que ela possa ir trabalhar e eu vou dar um help a ela. Estou indo pensando aquilo. Isso é obsessão? Isso é um processo obsessivo. É uma auto-obsessão, né? Sempre carregando. Auto-obsessão. Auto-obsessão. Sempre carregando aquilo. Né? Sempre carregando aquilo. Até que alguma coisa aconteça que eu perca o interesse de carregar aquilo. Eu alcance o interesse de repensar aquilo. De jogar luz. O que foi que eu mais aprendi
com esse impasse e começo a pontuar num caderninho de R$1, espiralzinho, vem das livrarias aí. Autocontrole, autoadministração. Eu aprendi que eu devo pontuar mais as coisas que eu falo. Eu aprendi que eu devo ter um tom para falar, porque o que desencadeou nela o processo de ira, que a levou a vir para cima de mim, contudo, foi porque eu ofendi, às vezes, pelo tom. Não foi a palavra, foi o tom. Aí eu vou ver assim, qual é meu nível de arrogância quando eu vou me dirigir a alguém para resolver uma questão? Quais são meus níveis de compreensão com a fragilidade minha e do outro? E a gente vai escrevendo isso tudo no caderno e vai colocando em revista. E aí nós vamos, isso é apenas um exemplo, que nosso tempo aqui é pouco, mas milhões de exemplos. Nós vamos começando a não ser escravos de nossos processos obsessivos. Estamos aí numa semana de eleição. E muita gente escrava da ira. Por um ou pelo outro. Uma pena. Porque são os dois que nós temos ali. O páreo é esse. E minha ira não colabora. De maneira alguma ela colabora. Só piora os dois. E não piora porque são fracos, porque são isso, porque são aquilo. Pioram é porque eles estão em interação comigo. É só por isso, simples assim. É um processo onde todos nós estamos interconectados. Não há o isolamento. Não há a partícula isolada. Não há aquele que está muito abaixo de mim e, portanto, eu tenho que correr dele. Eu tenho que ter uma pedagogia administrativa de vida, para saber até onde eu posso ir com as pessoas. Seja aquele que está muito evoluído ou aquele que eu considero pouco evoluído, porque também é consideração minha. Eu não sei até onde é verdade nisso. Até onde eu não consegui foi me garimpar para garimpar o outro, porque eu só garimpo o outro quando eu me garimpo bem. Porque é através do meu olhar que eu enxergo o outro. É difícil você dialogar com uma pessoa fanática. Por mais que você tenha... Aí a gente não dialoga, porque ela é fanática. Você não vai ficar ali irritando ela. Para que nós temos que... Diálogo não quer dizer palavra. Vamos por aqui. A gente às vezes pensa que diálogo é palavra. Diálogo é sentimento. No momento que as minhas palavras desequilibram os sentimentos, não é mais diálogo. Virou uma troca de agressão. Às vezes é agressão, às vezes é desarmonias, às vezes... Mas virou uma troca de alguma coisa, de possibilidades de inúmeras coisas que não são saudáveis. Nem a mim, nem ao meu interlocutor, nem a ninguém e nem ao planeta, porque nós somos seres planetários. Não somos isolados do planeta. Não é o planeta e eu separado. É o planeta e eu juntinho. Vivemos esse campo energético maravilhoso. Interligados, interconectados, em processo de comunicação intensa. Mas a comunicação entre os humanos, em primeiríssimo lugar, nós vamos primar pelos sentimentos. As palavras, na medida do possível. As suas palavras só vão estragar o processo
Para isso existe, me desculpa, eu já preciso ir. Fulano, deixa eu te dar um abraço que eu preciso ir. Os sentimentos atingem as Para isso pessoas. existe, graças a Deus, um mundo de coisas atrasadas na nossa vida para fazer. Qualquer momento que eu chegar para essa senhora e disser, Vilma, eu preciso ir porque tenho muita coisa para fazer e eu realmente vim para te dar um abraço, ela tem certeza que eu não estou mentindo. Eu tenho mesmo pilha de limão mesinho, chama isso de uma pilha. Tem hora que eu tenho medo daquilo cair. Você vai empilhando lá na tentativa que eu vou ler, eu vou conseguir ler, eu vou conseguir ler. E mais isso para fazer, e mais essa gaveta para arrumar, e mais esse armário que precisaria de uma limpeza melhor. E mais isso que eu gostaria, e mais essa roupa que eu gostaria de consertar, restaurar para minha faixa etária de agora, porque ela é de qualidade boa. E quer dizer que a gente tem tempo. Então nós temos como, graças a Deus, sem ter que mentir, sair das situações onde nós estejamos construindo processos obsessivos. Porque não é diálogo. E isso, graças a Deus, numa democracia, não acontecerá só com relação aos não sanguíneos, com os consanguíneos. Você, de um momento, e em função disso você tem uma concepção política. Seus filhos já são de um outro momento, noras e genros é do momento dos filhos também, tá? Você é do meio rural, que tem uma concepção de vida que te leva a concepções políticas, muito forte isso. Eles já são urbanos, nascidos, criados, catequizados na segunda maior metrópole do país deles. As concepções políticas são as mesmas? Não. Não são, não. É. Você não trisca em política. Em política no sentido de política da vida, aí sim. Política rural no sentido de trabalho rural. Política de administração da casa, do dinheiro, mas não política de partido. Senão você vai estar fabricando processos obsessivos. Ruins, sempre obsessivo. Processo obsessivo é sempre ruim. Quando uma pessoa está equilibradamente trabalhando em prol do bem, do amor, da caridade, da justiça e tal, de deixar produtos bons para a humanidade, seja como artista, como pedreiro, como pintor, não gera processo obsessivo. O amor e o trabalho são tão fantásticos que a gente vive quando está inserido nesses dois grandes pilares, o amor e o trabalho. Trabalho em benefício de todos, né? Claro, a gente ganha o nosso pão para viver com ele, mas o coloca em benefício de todos, tá? Quando você trabalha à luz desses grandes pilares, o amor e o trabalho, não dá para desenvolver processos obsessivos, porque é um processo dinâmico que o tempo todo, agora você precisa paciência, e você trabalha a paciência. Para fazer aquele trabalho ali, você precisa apacientar-se, descobrir o que faz, o que fala, como é, o que dá. Daqui a um instante, você já tem que trabalhar a persistência. Você vai para quase deixar aquilo de lado, mas aí você, não, eu vou continuar porque eu tenho que chegar lá. Né? Daí, no próximo instante, você já diz, nossa, eu tenho que pensar em quanta gente que veio antes de mim e que me permitiu ter essa ferramenta. Olha, com essa ferramenta eu estou conseguindo chegar lá. Às vezes a ferramenta é o diálogo. Às vezes a ferramenta é uma ferramenta física mesmo, que alguém desenvolveu.
Às vezes a ferramenta é a solicitude, o trabalho associado ao amor, a diligência, não abre a porta para o obsessivo. É um processo dinâmico, onde a gente vai estar ali o tempo todo usando dos valores universais e é passando de um para o outro e todos ao mesmo tempo. Rompendo essas barreiras, né? Aí vem a prece, que você vai ter que, nesses momentos todos, se munir dela. Ela não se ausenta. Ela está ali, entremeando os momentos todos, e junto com eles, e entremeando todos eles. Quando nós não fazemos essa política de cuidar para estar sendo vetores de produção de elementos positivos à nossa vida, à vida do próximo e ao do planeta, que é aqui que nós estamos, é a nossa casa, fica facílimo qualquer coisa de baixa frequência fazer uma morada ali e determinar no nosso pensamento. E por que é fácil? Porque requer pouco esforço. Todos os elementos que são de baixa frequência, nós não precisamos de esforço para ativá-los em nós, porque eles são elementos que todos na humanidade já passaram por eles e disponibilizaram as informações e os saberes naquela área, naquele nível de padrão de frequência. Aí vamos para nós. Eu também já passei por todos eles. Aí está facílimo eu me embarcar. Porque a fonte de informações, de elementos, vamos dizer, a fonte nutricional para viver aquilo, está aí, disponível. E nós todos trazemos em nosso acervo prontidão para, porque todos já estivemos nesses momentos de baixa produção em matéria de baixa frequência, em matéria de nossas produções de vibração. Todos já estivemos. É fácil, não requer esforço não. Requer esforço é o tempo todo e sairmos daqui para aqui. Não estamos falando de grandes saltos não. A evolução não dá saltos. Mas é você, véspera de eleição, e você começa a pensar algo ruim, e aí, Nádia, você está contribuindo com o quê? Chamar pelo nome mesmo. Qual vai ser a sua contribuição, Nádia, com esse pensamento? Onde vai chegar? A questão 25 do Livro dos Espíritos, o Kardec, ela diz que é um dever do espírito intelectualizar a matéria. Olha onde ele já chegou. Daquele tempo ele já deu um grande salto. É o que a senhora fala, as pessoas muito ligadas em rede social, que a gente já falou aqui, né? E ir pelos outros, mas é um dever do espírito intelectualizar, buscar coisas grandes na matéria. Nossa primeira rede é mental, né? Já está dizendo, nossa primeira rede é a mental. Exato. Né? Quando nós vamos, por descuido, baixando a qualidade das nossas vibrações, nós passamos a estar mais susceptíveis de produções internas de má qualidade, que se desdobram em produções exteriores, de produtos imateriais, até produtos materiais ruins, não porque os espíritos do mal é que estão conosco, porque nós passamos a fazer sintonia e ressonância com padrões muito baixos vibracionais. Nós baixamos a nossa qualidade como trabalhador, como pensador,
como pessoa capaz de prece, como pessoa capaz de pensar e querer o bem. E nessa baixa, nós somos capazes até de acessar registros que trazemos de encarnações onde nós fomos péssimos, comparado com o olhar de hoje. Esse péssimo era o possível daquela hora, daquele momento encarnatório, 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, 10 milhões de anos atrás e tal. Quando eu acesso esses registros de como eu atendia pessoas, como eu tratava pessoas, como eu me tratava, como eu cuidava e etc., e que é com relação à qualidade que sou capaz de fazer hoje, esse é de má qualidade, e começo a expressar isso, começamos a dizer que estou assessorada por espíritos, aí nós damos os piores nomes. Espírito da treva, espírito do mal, espírito obsessor, que é uma injustiça. Porque não existe o espírito da treva. O único criador é Deus. Espírita que se preza não admite outro criador. O espiritismo é cristão. E o cristianismo é monoteísta. É só Deus que existe como criador. Como criador, é luz plena, criou a todos. Todos já expressam a luz? Não. Cria, simples, ignorantes, nos permite inteligência e livre-arbítrio para irmos nos expressando, irmos abrindo essa consciência e enxergando essa luz toda que somos, na imanência do Pai conosco. Mas enquanto nós estivermos podendo, numa cultura que ainda é materialista, cultura na Terra, o forte é o materialismo. É materialista. O materialismo nós temos que nos dar muito bem, e quando nós não nos damos bem, é porque um é culpado. E tem que perseguir aquele um. Temos inclusive que eliminá-lo. Essa fração de materialismo que acompanha cada um de nós, que médiuns todos somos, adentra para dentro do centro espírita, e daí a gente quer eliminar espíritos que supomos estar em nós. Aí vem as sessões de desobsessão. E quando alguém sensibilizar esse médium aqui para fazer a desobsessão, ele poderá expressar vozes completamente diferentes da voz dessa pessoa. Ele traz o registro, ele traz um acervo de memória dele. É capaz de falar numa língua que todo mundo aqui sabe que eu não sei aquela língua nessa encarnação, mas ela está aqui. Serei capaz de expressar uma truculência que tive quando eu era, inclusive, quem sabe, um ser extremamente grande. O registro está aqui. Está aqui. Não perdemos nada. E nós temos que ter cuidado, porque numa sessão de desobsessão, a maioria dos que saem ali convictos daquele espírito é porque escutam e veem o que a própria pessoa traz registrado nela. Ou que alguém ali que tenha uma faculdade mediúnica que concede a ele um certo poder de manipular aquela pessoa ou um grupo na plateia, tira de dentro de si. Isso a ciência está aí já com isso provado, viu, querido? Não precisa ter medo de falar isso e que não vai ter como ter subsídio. Tem. Nós todos trazemos em nós registradinhas línguas, que são as chamadas línguas mortas. Nem são mais faladas e estudadas na Terra, porque foi há tanto tempo atrás que foi se perdendo na cultura, foi se perdendo, até desaparecer.
como nós seremos capazes de... Não, desculpa. Como a nossa língua, daqui a bilhões de anos, não sabemos se ela vai estar existindo. Mas ela estará registradinha nos nossos acervos. Porque o Espírito é eterno e não perde o que ele construiu. Não perde o que registrou. Não há perda no Espírito. Há dias que nós estamos nos sentindo desvitalizados. Mas não quer dizer que é o Espírito que esteja nos desvitalizando. Primeiro a gente vai ter que fazer uma busca no material, no campo material. Quais foram minhas condutas na utilização dos recursos materiais que sustentam a vitalidade dos seres vivos no planeta? Vamos lá, quais são os recursos essenciais para a sustentabilidade dos seres vivos no planeta? Alimentação, sol, água, oxigênio, movimento e caminhar, movimento, que é caminhada, exercício físico e etc. Sono, qualidade do sono. Aí a gente faz esse rastreamento primeiro. E quem sabe já descubra que tem que repor vários deles. Que não fez os exercícios respiratórios ontem, anteontem, que o tempo esquentou bastante ontem e hoje. A gente vinha numa temperatura amena, perdendo menos água através da sudorização. Esquentou muito e a gente não teve o cuidado de, junto com esse aquecimento, aumentar a água, perdeu muita água, ficou com uma eletroquímica baixa. Os que mais pensam são os que mais sentem, inclusive, isso. Quase pane mental. Porque uma eletroquímica que não corresponde ao que o espírito já é capaz de estar trabalhando o tempo todo. O instrumento do espírito está defasado com relação às potencialidades dele. Só um minutinho. Só para eu concluir essa minha fala, ela não ficar no ar. Se nós estivermos clientes da obsessão, cliente da teoria, tá, gente? Da obsessão, nós seremos capazes de, nessa tripudiação dos 5 elementos, ou pelo menos de 3 deles, a gente ainda dizer que é porque, mas eu encontrei, ontem, quando eu saí, eu encontrei a Ana Maria. E é por isso que eu estou tão ruim hoje, porque nós duas não fizemos as pazes, e quando eu encontro, ela é cheia de espírito do mal com ela. Isso, tem sugar energia. Tem a teoria da subjugação. Já assistimos pessoas que numa situação assim, desses momentos dificílimos da vida, alguém foi a um centro para fazer um atendimento, acolher aquela pessoa. Ela está sofrendo subjugação espiritual. Que é bem em cima dela. Que é dentro disso aqui. E é isso que nós precisamos, com muita fé em Deus, sermos capazes de ir fazendo um novo momento, para que esse tipo de situação, nenhum irmão nosso passe por ele. Porque quando os irmãos chegam à casa espírita, uns chegam porque estão buscando um olhar novo, bom. Graças a Deus tem uns que chegam bem de saúde, de emoção, situação da vida dele está dentro do que é possível na terra, administrável e tal, mas alguns chegam em profundo sofrimento. É profundo mesmo. É uma mãe que está com um filho de 8 anos, que traz uma disfunção neurológica, que leva aquela criança a agir assim, assado, e que vai parar num centro espírita e recebe a sentença de que aquele menino tem um obsessor de vida passada. Sai pior do que entrou, né? Isso é uma judiação.
O Espiritismo não pode continuar sofrendo esse tipo de demérito nas nossas mãos, como seus trabalhadores. E quando os senhores, que o rapaz está pintando, ele deve estar limpando, está pintando as grades aí fora. E se os senhores, por acaso, for parar numa situação dessa, ou alguém dos senhores, com muita fé em Deus, um poder de argumentação no bem, à luz da verdade, no sentido de, se não souber trabalhar aquilo com aquela pessoa e encaminhá-la para alguém, que os senhores já saibam que é capaz de trazer um momento novo, melhor para ela. Por quê? Um momento novo, melhor. Não é novo, pior. Porque os espíritos já estão há muito tempo asseverando isso para nós. Um espírito só se manifesta através dos senhores quando ele tiver condições de trazer um momento novo, melhor, para aquele através de quem ele está se manifestando e para seu grupo social. Enquanto não for isso, ele estará sendo orientado, assistido, instruído, e quando vier estar com os senhores, ele virá silenciosamente com seus orientadores espirituais. Ele não fica vagando pela casa, encostando num, falando através do outro, trazendo desequilíbrios. E até são bem rigorosos conosco, trabalhadores das casas, no sentido de que, se a educação no âmbito da família e da escola e da casa de religião na terra, e especialmente no país dos senhores, porque estou falando para o grupo brasileiro, bem essa linguagem deles, não está a contento, saibam que a educação no polissistema espiritual é tratada com seriedade, com dedicação. Nenhum espírito deixa de ser assistido, nenhum espírito deixa de ser atendido, nenhum espírito deixa de ser orientado, deixa de ser instruído, e nenhum espírito que não tiver condições de manifestar para trazer momentos novos, melhores, manifestará e estará ali com os senhores, acompanhando os trabalhos dos senhores, aprendendo com os senhores aprendendo com eles através da intuição, mas silenciosamente. Agora sim. A senhora pode falar um pouco da questão? Esses problemas acontecem muito dentro dos lares. A senhora pode falar um pouco da família em relação a isso? Um com problema, ele pode desencadear problema para os outros, num lar, na adolescência principalmente. Primeiro a gente tem que partir do princípio que os equilíbrios são móveis aqui na Terra. Todos os equilíbrios são móveis. Já começa no físico, nossos equilíbrios são móveis, todo dia tem que repor. Todo dia tem que repor banho, todo dia tem que repor alimento, água e etc. Agora vamos para os equilíbrios no sentido, primeiro a gente tem que ir da ordem terra para a espiritual. Neste caso não é da espiritual para cá, não. Porque se a gente for falar do espiritual para cá, a gente vai cair na teoria aqui. Um irmão com dificuldades na família leva os outros porque ele vem com espíritos obsessores, porque ele é um ex-inimigo de vida passada e já vem por aí. E nós temos que ir da ordem, neste caso, da ordem material para chegar à espiritual. Vamos lá. Um espírito faz o projeto de reencarnar na família ali da Nádia. E a Nádia é uma irmã mais velha e já está ali. Já está ali. É um espírito que traz prontidão já para estar na Terra, senão não estaria. Primeiro ponto é esse. Nenhum espírito está aqui sem prontidão, sem condição de administrar-se na Terra. Mas aí vem uma questão que é educação.
além da educação, vem uma questão de avaliar filosoficamente melhor as situações. Aí vamos lá, nesse filosófico, não quer dizer que filosófico só Sócrates, não. O homem lá do campo, analfabeto, faz filosofia super bem. E se a gente não se cuidar, muito melhor que nós. Essa pessoa chega com suas dificuldades, com as dele. Eu estou lá com as minhas. E todos os demais estão lá com as suas. Ela chega com suas grandezas e altezas, e eu também, e todos os que estão lá, suas grandezas e suas altezas. A cultura, agora vamos numa pergunta. A cultura tem nos ajudado a trabalhar bem a diversidade, ou nós somos uma cultura que estamos procurando sempre nos dar bem através do homogêneo? Bem através do homogêneo. Aí a família já se quebra aí. Não precisa mais nada para ela se quebrar, não. Se quebra, que eu falo, emocionalmente, administrativamente. Porque a Nájila quer um irmão mais novo que atenda os anseios dela. Se ela é organizadinha, é para ser organizadinha. E se ele não for, tem o Evair médium espírita para dizer que é porque ele vem de escalas inferiores. E veio para purgar a Nájila. Aí a Nájila já escuta isso cedo. Ela é mais iluminada. O médium Evair falou. E esse veio mesmo para. E para, inclusive, o pra. Muito acontece isso, né? Começa aí. E daí vai para adiante. E estamos nós todos com a grande missão, graças a Deus, missão de colaborar para transformar isso. E, em especial, somos uma diversidade. E aprendemos com todos. Nós seremos pessoas, muito breve, que não quereremos afastar maus espíritos de nós. Quando tivermos alcançado um mínimo de bondade, é mínimo, um mínimo de gratidão, um mínimo de espírito de justiça. Quando tivermos alcançado um mínimo desses 3 elementos, não seremos espírito querendo afastar. Tira o espírito, vai para não sei onde. Que vai para não sei onde? Se eu já me sinto melhor do que ele, eu sou o que com relação a ele? Missionariamente, sua orientadora. Um guia para ele. Um guia para ele. Um guia para ele. Agora, nossa dificuldade está para eu ser guia, não gostamos dessa palavra guia, né? Mas vamos dizer assim, para eu ser orientador, para eu ser guia, eu tenho que estar o tempo todo me autoconhecendo, me avaliando o que eu tenho que melhorar em mim, como eu devo agir com relação a ele, quais são meus deveres com ele. Isso dá trabalho. E muito especialmente hoje, nós estamos com meio século de políticas contra o trabalho. Políticas públicas mesmo contra o trabalho. O trabalhador visto como coitadinho. Aquele que for mais trabalhador na família recebe rótulos. Rótulos tristes. Aí quando chega na hora do exercício das missões, todos somos missionários, todos somos médiuns, todos somos missionários, onde quer que estejamos, que estivermos. Que é a parte mais difícil, né? E mais bonita. Porque o resto tudo perde a graça. A única coisa que não perde a graça mesmo é o exercício missionário. Eu imagino um menino que me viu quando eu tinha 20 anos. Aí ele me vê hoje, nossa, nós tá velho. É isso.
Cadê a pessoa que eu conheci quando tinha 20 anos? Mesmo lá na zona rural, ela era mais bonita do que está hoje. Se eu tiver conseguido amealhar patrimônios sociais, afetivos, expressar meus patrimônios espirituais, expressar tudo de bom que vocês me ofereceram, ele será capaz de dizer: meu Deus, vale a pena permanecer na terra. Perde a forma física e alcança patamares muito bonitos. Se eu tiver me esforçado. A mesma coisa é família. Você reencarna num meio que é para todos aprenderem com todos. Ninguém ganhou prêmio, irmãozinho de prêmio. Pai como prêmio, mãe como prêmio. Não. A gente recebe pessoas maravilhosas, com pontos a serem trabalhados, e juntos estaremos ali, missionariamente, todos os dias, nos qualificando para fazer o melhor. E só seremos um pouco felizes se conseguirmos manter isso na nossa pauta, como pauta mesmo. Não sei se respondeu a pergunta do senhor. Ela fala dos estudos também. Hã? Do estudo de novo. Tá. Eu deixo um minutinho para ver se alguém tem que fazer pergunta. Ela está me lembrando de não esquecer de dizer aos senhores que nós temos um grupo de estudos da doutrina. No momento ele está online, às quintas-feiras, das 20h30 às 22 horas. E das 20 às 20h30, a nossa irmã Ana Maria faz uma relaxação que é maravilhosa. Necessariamente, aqueles que, porventura, não têm como dedicar das 20 às 22, tem como dedicar das 20h30, a relaxação não é literalmente atrelada ao estudo. Aquele que puder, ótimo. Aquele que não puder participar da relaxação, participa só do estudo. Online. A pessoa deixa o nome e o telefone com ela e ela inclui a pessoa no grupo. No momento ela é a responsável pelo grupo de estudos. Tem alguma